Bora começar o segundo episódio desse encontro maravilhoso com Thaís Mireia e Carla Tassini. 5 passos para você começar no digital sem medo. Então, bora para o terceiro passo. Recursos necessários para começar. Muita gente acha que só pode começar no digital com um celular última geração, um computador, 1000 luzes. Eu comecei do jeito que dava, com um celular antigo, o meu computador velho, que não era muito velho, mas era antigo, e sem nenhum ring light ou luz ou qualquer coisa dessas. Eu botava o meu abajur. E vocês, meninas, na opinião de vocês, quais recursos são necessários para se começar algo novo na vida? Vou jogar isso para Thaís. E na vida? Porque, na realidade, a gente está falando como começar no digital, mas a gente entende que qualquer começo serve para qualquer coisa. É o mesmo pensamento. Então, por isso que eu falei, eu quero começar muito alguma coisa na minha vida, mudar alguma coisa. O que é? Olha, para a gente começar algo novo, a gente precisa ter um lugar vazio e suportar esse lugar do nada. Porque vamos pensar no feminino, né? A gente tem esse útero feminino, esse útero que gera vida. Então, se a gente quer começar algo novo, é uma vida nova. Seja um projeto, seja uma amizade, seja um relacionamento, seja uma nova realidade pra gente. Então, para essa nova realidade ser semeada e ela poder começar a crescer dentro de nós, porque primeiro ela cresce dentro da gente, para depois a gente manifestar ela para o mundo, depois a gente trazer ela para a luz, né? E ela precisa ser gerada no nada, como uma semente que você abre um buraco, coloca na terra escura e suporta a angústia de não saber o que vai ser gerado, de não ter exatamente certeza do que vai nascer dali, né? O que a gente pode fazer com a realidade que a gente já tem é dar uma consertada, arruma aqui, melhora aqui, bota uma cor, dá um floreio, arruma decoração numa realidade que já existe. Mas algo novo, né? Algo novo não é mais do velho, não é um velho melhorado, não é um velho decorado. O novo é o novo. E o novo a gente precisa de uma semente, terra fértil e escuro. Thaís, sabe que você está falando isso e eu me lembrei de uma frase que eu ouvi outro dia: para algo novo entrar, algo precisa morrer. Sim, a semente tem que morrer, né? É muito, muito isso. É a semente seca que nasce, né? E não serve mais, né? Você precisa tirar o que não serve mais da sua vida. Muito, muito intenso. A gente tem que abrir espaço, né? E às vezes não é nem tirar, sabe? A gente fica muito nisso. O que eu vou tirar para colocar? Às vezes é expandir o nosso espaço interno, expandir a nossa consciência, alargar nossas estacas, alargar nossas fronteiras, sabe? Porque cabe mais dentro da gente. Mas a gente precisa abrir lugar, não necessariamente tirar algo para botar algo no lugar, às vezes é expansão mesmo, mas é o primeiro passo. E agora, falando em desistir, não desistam, mulheres, falando em desistir, vocês acham que existe uma desistência prematura porque as mulheres acham que não tem recursos suficientes para iniciar da forma correta, perfeita, que ela desenhou que seria a forma perfeita de iniciar um projeto? A melhor forma ou sabotadores e perfeccionismo? O que vocês acham, né? Ela pensa realmente ali, isso é a melhor forma de fazer? Ou é o sabotador ali, o perfeccionismo gritando na mente dela? Carla, essa é a tua. Vamos nessa, Rê. Eu acho que sim, acho que são muitos sabotadores. E quando você traz esse terceiro passo de recursos necessários para começar, eu tenho certeza que 99% das pessoas que estão assistindo aqui pensaram, agora vai me falar do tripé, agora vai me falar do celular, que são importantes sim, são relevantes, vai me falar da cor que eu tenho que usar, do ângulo que eu filmo, certeza. E a gente vai chegar lá, porque é uma fase importante, sim, você vai ter que pensar nisso. Mas eu acho que a gente precisa entender que o recurso para começar a gente já tem, a gente sempre tem. Só que o que a gente não sabe é acessar esse recurso que a gente tem. Ele está dentro da gente e a gente não foi criado, não crescemos numa sociedade
que nos ensinou, que tem culturalmente esse olhar de nos ensinar a olhar para dentro, antes de olhar para fora, que é o que a gente está dizendo aqui, né? Eu acho que é muito legal que as nossas conversas de nós três, as nossas visões, elas reforçam muito isso. Não tem como, não vai sair olhando para fora enquanto você não olhar para dentro. Não vai dar certo, pode dar certo por um tempo, mas depois não vai mais colar. As pessoas não vão se conectar porque você não está colocando para o mundo quem você é. Então, eu gosto muito de comparar, por vir de mercado corporativo, eu gosto muito de comparar um processo de uma empresa com um processo de uma pessoa. Às vezes fala, mas é meio duro. Mas a gente consegue achar muitos pontos em comum. Quando eu trabalhava ajudando empresas a encontrarem o posicionamento delas, o que a gente fazia? Putz, todo mundo queria, vamos olhar os concorrentes, vamos olhar o mercado, vamos olhar o que as pessoas estão fazendo, o preço que eles estão colocando. Legal, a gente vai. Num segundo momento. Primeiro momento, vem cá, vamos olhar para dentro. Quem a gente é? Se a gente não tem princípios organizacionais definidos, vamos criar. Onde a gente quer chegar? O que a gente veio colocar no mundo? Quais são os valores que norteiam a nossa empresa? Ah, não, a gente já tem, mas não tá. Então vamos rever. Vamos ver se está fazendo sentido o que a gente tem aqui. Depois a gente vai criar banner, logo, a gente vai olhar como se posicionar. Porque o posicionamento, é claro que vai levar em consideração o mercado que eu estou, vai levar em consideração o público que eu vou atingir, mas ele vai ser a partir da minha essência. Eu nunca vou me posicionar de uma forma que não fale com a minha essência. Por quê? Porque quando eu me posiciono, não é uma posição só verbal, não é uma posição energética também. E valores, pessoas... né? Como a Thaís disse, né? E as pessoas se conectam, as pessoas percebem ou não. Você percebe quando uma empresa, ela não pratica aquilo que ela fala, ela não é aquilo que ela fala. E não sustenta, coisa, né, Carla? Não se sustenta isso por muito tempo. Não. Então, assim, e a mesma coisa é pra gente, na vida. Independentemente se eu vou ser uma empresária ou se eu tô falando de mim como pessoa física, o que eu coloco... tem que começar dentro de mim. Então, agora, obviamente, a gente está falando aqui de mundo digital, de entrar no mundo digital, se colocar como uma empresária do mundo digital, é a mesma coisa. Como é antes? Quais são os seus valores? O que te norteia? Por que você está entrando no mundo digital? O que você quer fazer no mundo digital? Com quem, sabe, quem é você? Qual é a sua história? O que você aproveita disso? As suas forças? Quando você estiver nesse centro, que é o recurso que todo mundo aqui já tem, esse é o ponto. Você já tem. E aí sim você olha, porque se você começa numa de se comparar, e o mundo digital, ele traz isso, é um risco, é uma armadilha enorme, porque a gente está cheio de pessoas perfeitas falando o que a gente queria falar, se posicionando como a gente queria se posicionar. Cara, se não vier de um lugar de verdade, não conecta. Uma outra coisa também é isso, às vezes a gente tem o medo de se posicionar e afastar as pessoas. Tudo bem. É aquilo, a gente vai afastar quem não está conectado com a gente. A gente tem que começar a aceitar que não vamos agradar todo mundo, não vamos falar para todo mundo, mas para quem a gente falar, se vier a partir da nossa essência, aí sim vai fazer sentido, vai conectar. Então, me estendendo aqui no tema recurso, mas é porque eu acho que é isso, a gente tem que parar de pensar que recurso é só o que está fora. O que está fora vai ajudar, mas só a partir do momento que a gente conseguir usar os recursos que a gente tem dentro da gente. Aí tudo vai fazer sentido, tudo vai conectar. É muito legal isso, Carla, que você trouxe, porque é aquilo que a gente já conversou várias vezes, né? É você olhar para dentro, construir uma comunicação interna associada aos seus valores para que você melhore a sua comunicação externa. Né? É muito o que eu digo também, né? Uma pessoa que ela é agressiva, uma pessoa que ela é arrogante, isso tem muito mais a ver com ela, porque é ela que está lutando com os traumas, as limitações dela naquele lugar, porque com certeza algum dia ela foi tratada dessa forma, ou ela cresceu num ambiente dessa forma, desse jeito, e aí é a única forma que ela sabe de reagir, de tratar os outros. Muitas vezes é até porque ela se sente diminuída e ela acha que diminuindo o outro ela vai ser melhor. Então, é perfeito a colocação que você trouxe. É isso, sabe? Assim, é essa mensagem que a gente quer passar para vocês nessa aula inaugural, nesse encontro aí, iniciando tantos próximos encontros que a gente vai ter semanalmente aqui no YouTube com o Com Todas. E não esquece, compartilha para quem não sabe, está aí ali querendo começar algum projeto grande, novo, e não anda, não consegue sair do lugar. Quarto passo, não se comparar com quem já tem resultado. Parar de se comparar. Se comparar é injusto, e pode ser o início da desistência do seu sonho, de um sonho que você tenha.
Eu costumo dizer que uma pessoa só pode se comparar com ela mesma nos diferentes estágios da vida dela, ou do andamento do projeto no qual ela está ali, pertencente, vivendo naquele momento. Principalmente se tratando de internet, se até depoimentos de clientes podem ser comprados. Imagina carros e casas para passar a sensação de muito sucesso. E esse cenário acaba trazendo uma busca incessante por likes, visualizações, sem olhar para o que realmente é necessário, que é a estruturação de um serviço bem feito, ali do seu negócio bem feito, ter um perfil vitrine que é o seu cartão de visita, dominar a comunicação, atraindo a audiência certa, ter bons produtos, sem falar nas mulheres que acham que o resultado no digital é curto prazo e que vão ter um engajamento em poucos meses. E ficam frustradas quando não acontece. Eu estou postando todo dia, eu posto há 2 meses todo dia e não tenho engajamento, não tenho resultado. Desculpa, eu preciso falar para vocês, mas digital é longo prazo, como qualquer projeto bem feito, como qualquer projeto grandioso que vai te dar um resultado tão grandioso quanto. Por que tem outras pessoas que incitam esse tipo de resultado para qualquer um? Infelizmente, no digital, a gente tem aí pessoas que incitam o mundo ideal, a postagem ideal, que você só vai ter dinheiro ou sucesso se você estiver naquele padrão, naquela casa, naquele carro. Então, o famoso é só querer. Então, eu vou trazer aqui para as minhas lindas sócias que trabalham com todas comigo. Agora eu vou trazer uma treta digital. Vocês acham que os grandes players do mercado digital e alguns mentores, e até os menores, claro, usam hoje a comunicação das redes sociais muito baseada na neurociência e estratégias de marketing para convencer pessoas a acreditarem que elas vão ser milionárias um dia, igual a eles, só para venderem seus produtos, sem a preocupação de uma mudança real dos seus alunos? Que o artifício ali da comparação associada a uma comunicação de desejo vira arma de convencimento? Isso vão ser para as duas, tá? O que vocês acham? Que o digital hoje existe uma manipulação para que os alunos comprem e que quem está vendendo não se importa se eles vão ter o resultado real ou não? Olha, minha percepção, tá? É o que eu tenho sentido navegando e vivenciando mais o digital agora. Sim, acho que tem muito isso. Não vou generalizar, acho que tem muita gente boa entregando de verdade muito conteúdo bom. Mas o que eu sinto é que antes de você chegar nesses, você cai em armadilha. Eu me senti caindo em um monte de armadilha, eu caí em um monte de armadilha, até eu entender qual era o esquema, qual era o script, qual era a estratégia. E aí eu comecei a ver a fórmula que se repetia naquele. E eu falei, eu não vou cair nessa de novo. É claro que você tem que ter estratégias para comunicar no digital. Claro que a neurociência é importantíssima. Mas desde que usada para um fim legal, justo, honesto, né? De que você realmente vai trazer um benefício real. E eu acho que, assim, é triste quando você percebe o quanto as pessoas estão usando isso realmente, simplesmente no vender por vender. Eu já fiquei desassistida várias vezes em coisas que eu comprei porque fez o efeito que precisava fazer em mim. É aquilo, você entra num momento em que você está desamparada em determinado aspecto, ou às vezes é um aspecto técnico, não sei como fazer aquilo, começa a pesquisar, começa a chover um monte de coisa para você, falando aquilo que você quer ouvir. Você fala, opa, nossa, gente, sou eu, me achou, é isso. Você cai, você vai, você tá vulnerável. Não é uma coisa que você domine, não é um tema que você domine, e você fala, esse cara aí vai entregar exatamente o que eu preciso. E, de novo, tem pessoas que sim, que eu encontrei no digital, que foram incríveis, e outras que não. O que eu acho o sucesso dessas pessoas que não entregam, ele vai ser temporário. E pode ser, sim, que essa pessoa ganhe muito dinheiro, faça muito sucesso por um tempo. Vai chegar uma hora, como a gente vem falando aqui, que não se sustenta, porque não tem verdade. E as pessoas não têm mais paciência de ficar sendo enganado. Porque isso, você tem muito acesso à informação, você tem muita opção. Você vai começar a procurar aquele que conectou com o seu valor, que te entregou exatamente o que falou que ia te entregar. Então, acho que tem as duas coisas, mas sim, acho que é muito fácil cair nessas armadilhas. E eu, particularmente, acho muito feio quem faz isso.
Eu acho que você falou uma coisa aí que é muito legal, porque a gente fica desassistida, porque a promessa é uma e quando você chega lá, você vê que é completamente diferente. E eu acho que é isso, assim, o que a gente já falou aqui, né? É a tratativa das pessoas de uma forma linear, igual. Cada um tem uma forma de ser, cada um tem um jeito. Tem pessoas que não conseguem fazer sozinhas e eles prometem um mundo que com aquele produto a pessoa vai conseguir fazer. Então, eu acho que você trouxe aí pontos muito importantes. Eu sou a louca dos cursos, comprei 1000 cursos, eu sei que eles foram importantes para mim, mas decididamente tiveram vários que eu comprei que estavam longe de efetivamente fazer a promessa que eles prometiam. E aí, Thaís, você se sente desculpa só, mas eu acho que você se sente tão traída nesse momento, que é isso, você não vai voltar a comprar, você não vai recomendar, não vai ter Você pode fazer uma pessoa desistir de botar o seu produto no mundo ou a sua voz. Além do que, olha a responsabilidade que você tem, exatamente, você traumatiza aquela pessoa porque a pessoa vai acreditar que aquilo não é mais possível, quando na verdade foi só uma falha ali na sua execução que tornou essa não possível, né? Exatamente, exatamente. E aí, Thaís? Acho que é bem isso que a Carla está falando, é uma questão de valores, né? Porque quem está procurando uma resposta, uma fórmula mágica que vai solucionar de uma maneira milagrosa a tua vida, né? Aquela promessa de transformação fácil, você acaba caindo nessas armadilhas, né? E eles usam dessas artimanhas de espelhos, porque o mundo digital, ele é um espelho, né? Então a gente acaba se conectando com as nossas próprias projeções. E aí a pergunta é com quem a gente está se comparando? Com quem você está se comparando? Porque se você está almejando uma vida, né, externa, né, o carro que a pessoa tem, o estilo de vida que a pessoa tem, né, quais são os valores que você está buscando nessa comparação? Porque eu acredito que muitos desses que vendem nessas falsas promessas na internet, elas acabam trazendo essa projeção desse valor externo, né, dos bens externos, daquele vir a ser que você, aquele ideal que você quer ser, sabe, aquela pessoa que você quer se tornar, e geralmente isso está alinhado a poder. Eu quero me apropriar do poder que aquela pessoa tem, né, de quanto ela interfere na vida das outras pessoas. E se a gente for pensar em mundo interno, naquilo que você vai gerar para o mundo, a gente não está falando em poder, a gente está falando em potência. Então você tem que usar os recursos internos para você ter potência para trazer ao mundo aquilo que você tem de valor, o teu servir, né? O teu ser vir, o teu ser interno vir, se manifestar fora, né? E aí, a partir disso, a projeção ela não funciona, a gente tem que quebrar os espelhos da projeção. Para a gente trazer algo autêntico, nossa essência, aquilo que é valor, aquilo que é nosso, a nossa contribuição real para o mundo, a primeira coisa é quebrar o espelho, é quebrar as projeções. Porque as projeções externas, elas são projeções da nossa própria sombra. E aí o melhor caminho, a gente pode identificar a nossa sombra olhando, né? Por isso que a pergunta é, com quem você se compara? Porque se você quer se tornar, se apropriar daquela identidade daquela pessoa que está fora, existe um caminho interno para você fazer para poder se transformar naquela pessoa. E talvez aquela pessoa é só uma questão da tua sombra não integrada, sabe? É só uma compensação, é só algo que você está tentando dar conta em si mesmo, né? Uma porção sua que não está integrada ali. É uma dualidade, né? Que a gente estava falando das dualidades antes. É uma parte tua que não tem lugar. Então, a pergunta é essa, assim, com quem você se compara, quem você quer se tornar, sabe? E não vai vir de fora a resposta. Não tem pílula mágica, não tem fórmula mágica que se sustente. Para você ter algo, né, que tenha, que se sustente no mundo, que você transforme, traga transformação real para a vida das outras pessoas, é de dentro para fora. Mas aí a primeira, né, o que a Carla falou, qual é o teu valor? Porque nem todo mundo quer transformar realidades, nem todo mundo quer servir as outras pessoas. Tem gente que quer realmente, né, criar um espelho e usar as outras pessoas, né, para o seu benefício próprio, para ter poder, né? Então, nem todo mundo vai conectar com a nossa fala também, né? Existem as duas realidades, existe espaço para esses dois universos. Por isso que muita gente cai, né? E a gente, às vezes, nesse fortalecer interno, a gente dá essa deslizada, né? Porque a gente quer coisas, a gente tem desejos
e vontades de ter coisas do mundo, a gente tem vontade de ser alguém também, né? Existe uma parte nossa que deseja um pouquinho de poder, e a gente se perde ali, né? Então, eu já vou até entrar, depois dessa fala de vocês duas, eu vou entrar até no 5º passo. Vou trocar aqui e já vou entrar no 5º passo. Ter um guia ou um mentor. Tudo a ver, né? Quem vai te guiar nesse caminho, né? Quem vai te guiar nesse caminho? Porque o que eu ouço muito no Brasil, isso é uma coisa muito do Brasil, que o mentor e coach ficaram muito queimados, justamente por causa disso, né? Porque tem pessoas que, infelizmente, como qualquer mercado, começaram a usar isso em benefício próprio para fazer dinheiro sem entregar o que eles prometiam. Então, mas a gente sabe que ter um mentor é um acelerador de resultado, porque eu passei pelo que você quer passar. Então, eu te digo, isso aqui não vai funcionar, isso aqui você vai ser mais difícil. Então, é muito importante ter um guia ou um mentor. Eu sei disso, porque eu já tive mais de um, eu já tive alguns mentores que fizeram toda a diferença na minha escalada aí, do meu processo profissional. Só que, assim, voltando ao eu sou a louca dos cursos e mentorias, eu não sei se isso aconteceu porque eu realmente acreditava que era só saber fazer, como a gente já falou muito aqui, né? Eu saí de 28 anos de CLT, burnoutada, sem saber que eu estava ali vivendo um burnout, sem saber que eu estava vivendo uma menopausa, doente. Eu era uma analfabeta tecnológica, falando de rede social, porque eu já passei por vários grandes projetos, plantei o SAP na última multinacional que eu trabalhei, projeto enorme de mais de 2 anos. Então, assim, eu implantei, eu sempre tive muito ali conectada com a TI, mas uma TI corporativa, não rede social, né? Eu não tinha tempo, gente, eu era aquela que eu achava que quem estava no digital era que não tinha nada para fazer na vida. Queimei a língua, né? Cuspi e caiu na minha cara. Né? E assim, eu não sabia, mal sabia postar, isso há 3 anos atrás, eu não sabia postar, acreditem. Eu, no máximo, botava ali uma foto. Quando eu entendi que esse movimento revolucionário das redes sociais estava acontecendo, gente, eu parei e me perguntei assim, onde eu estava que isso tudo aconteceu e eu não vi? Eu estava trabalhando horas e horas, que eu não tinha tempo de estar olhando o que estava ao meu redor acontecendo, né? Um movimento aí de evolução tecnológica das redes sociais, né? E isso é muito forte para mim, porque hoje eu estou aqui ensinando mulheres a montarem seus negócios no digital. Para mim é um orgulho muito grande, mas apesar de ter achado que eu havia feito escolhas erradas, de comprar muitos cursos, muitas mentorias, hoje, com a maturidade que eu tenho, eu entendo que isso foi todo o meu diferencial, foi muito importante. Me deu aí para acompanhar um novo processo. Hoje eu estou aqui graças a isso. Então, contratar uma mentora que te mostre o caminho mais rápido, que te acelere, vai te mostrando os passos que você deve dar, não é sobre custo, mas sim sobre investimento de aceleração de resultado, quando você entende que é a pessoa certa. Né? E como disse a Carla, você muitas vezes pega errado para você entender ali como o rolê funciona, né? Quem realmente vai te ajudar. E você corta etapas e perda de tempo, que não vai conseguir se fizer sozinha. Eu sei porque eu demorei muito quando eu entendi que eu queria fazer sozinha. Não dava, você demora muito mais. Então, e penso, quanto mais demora a ter resultado, mais dinheiro você deixa de entrar. Porque quanto mais tempo você está ali tentando sozinha, mais você está ali deixando de entrar dinheiro para o seu bolso. Então, baseado no meu relato ali, em tudo que a gente já conversou até aqui, né? Eu queria ouvir um pouco da história de vocês, se vocês tiveram algum mentor que fez diferença real no processo de mudança profissional de vocês. Carla, começa. Que eu sei que você está querendo. Vamos. Ô, Rê, só antes de começar a falar do meu processo, eu só queria colocar uma coisa que você trouxe, que você falou. Então, apesar de aí eu ainda pensar, né, será que a gente tem que fazer muito curso ou não? Eu fiz muito, isso foi meu diferencial. Mas eu acho que uma coisa não elimina a outra. Eu acho que o que a gente está trazendo aqui, que cursos são excelentes, conhecimento você vai ter que adquirir para o resto da vida. Acho que é só você não limitar o seu início, o seu start
a fazer todos os cursos antes. Eu acho que curso é isso, ninguém tá falando não vai fazer curso mais, não precisa. Não, vai estudar o resto da vida. Eu acho que é só assim, não se limite a isso, não espere... Mas eu estava falando dos cursos que, como você mesmo colocou, que nem sempre é o curso que vai te ajudar realmente. Você comprou só por uma promessa bem feita de quem está vendendo. Sim, entendi. Não, eu sou... Gente, eu tenho 2 faculdades, uma especialização, me MBA, e estou indo para a 3ª faculdade. Estudar mudou em várias épocas que eu queria mudar. Então, gente, estudar precisa sempre estudar. Sem dúvida, Rê. E aí, voltando à sua pergunta do mentor, sim. E eu vou te dizer que hoje eu digo que eu não tenho um mentor, eu tenho alguns, não muitos também, porque eu acho que a gente precisa focar e entender quem a gente vai ouvir. Mas o meu ponto é que eu encontrei pessoas referências para mim em assuntos diferentes, né? Então, eu estou passando a empresariar, que é uma coisa nova. Eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que já está ali onde eu gostaria de estar, em termos empresariais mesmo, de estratégia de trabalhar você como uma empresa. Essa pessoa é minha referência para isso. Eu tenho uma outra pessoa que passou a ser minha mentora, muito mais nessa questão técnica do meu negócio, né, dessa parte de desenvolvimento humano, dessa parte com esse olhar mais técnico do tema que eu estou abordando, do tema que eu aprofundo. Então, eu fiz essa escolha porque eu entendi que essa fonte de conhecimento, ela poderia vir de pessoas diferentes, cada um sendo referência em um determinado tema. E eu acho que é fundamental, sim. Eu concordo que mentor te ajuda a cortar etapas, mas não etapas importantes de aprendizado. Eu acho que o mentor, ele te ajuda a direcionar onde você precisa estar. Tá, o cara não vai te ajudar a pular 8 etapas, não é isso. Você precisa passar pelo processo, né? Você não precisa passar pelo processo, mas ele vai te direcionar. É aqui que você tem que olhar agora. Agora você olha para isso. A questão acelerar resultado é a questão de que ele vai olhar para um lugar que você talvez não consiga ou não tenha maturidade para estar com tanta clareza. É mais efetivo, né? Você perde menos tempo com que você não precisa perder tempo. É neste sentido. Sim, é isso, exatamente, perfeito. Essa frase é perfeita. O que eu gosto muito de mentoria, de guia, é esse olhar mais sábio de uma pessoa que já está numa posição diferente da sua, né? De saber fazer a pergunta certa, colocar aquela sementinha onde precisa colocar e deixar você com toda a sua potência de descobrir aquilo que você precisa, que é o que a gente falou, tá dentro de você. Mas às vezes é a pergunta certa, é o olhar correto, que aí você vai tirando tudo isso e você vai se fortalecendo no processo, né? Se você tem uma pessoa que faz tudo por você não se fortalece. Quando essa pessoa faltar, você não tem nada. Então, o mentor e o guia, os que são bons, eles te provocam a ser melhor, eles te provocam a tirar de dentro de você o que você tem para ter a sua estabilidade, independentemente de qualquer um. Então, os guias que eu escolhi para mim, os mentores que eu escolhi para mim nesse processo, eles me provocam nesse sentido. Palavra boa, né, que a Carla também usa, que é um facilitador, né? Aquela pessoa que já foi, que vai facilitar o teu caminhar. Mas a gente tem que desconfiar das promessas de alguém que realmente diz que vai te abrir o caminho, né? Que vai te levar. Porque você vai ter que caminhar, até para ter forças, né, na tua jornada, porque o teu caminhar, o teu destino, a tua jornada, ela é só tua. Então, por mais que um mentor, ele vai facilitar a tua jornada, ele não vai te levar para o mesmo destino que ele caminhou. E, se ele for um bom mentor, ele vai se propor a estar do teu lado, para ser teu suporte, a tua sustentação nos momentos que você não consegue se sustentar em si mesmo. Mas é só para ele te manter firme no caminhar, mas no teu caminhar, na tua estrada, na tua história, né? Então, por isso que é tão complicado copia e cola, né? Ah, copia aqui o que eu fiz e vende que você vai ser como eu. Mas você vai estar vivendo a vida da outra pessoa, né? Seguindo os passos e o destino da outra pessoa. Aquela foi a jornada dela. Para você ser autêntico e você viver a sua própria vida, você tem que estar disposto a passar por transformação. E aí a gente entende que isso pode ser no digital, isso pode ser em qualquer lugar. O digital ela é uma ferramenta de comunicação, né? Onde hoje as relações elas estão no sentido de facilitar as nossas conexões. Mas o digital, ele não é a tua vida real, ele é uma ferramenta.
Então, assim como você aprende a mexer no celular, assim como você aprende a tocar flauta, assim como você aprende a tocar violão, você vai aprender as ferramentas do digital. Mas o digital, ele vai ser um multiplicador daquilo que você já é. E você começa, né, dentro da tua própria casa, você começa na tua redondeza, você começa dentro da tua cidade, né, e aos poucos você vai alargando as tuas estacas, né, rompendo esses muros e conseguindo conquistar mais, né, diminuindo as tuas fronteiras e conquistando mais território. Só que para isso você precisa ser primeiro, né? Então, o mentor, ele é aquele que te transforma e você tem que ter clareza primeiro de qual a transformação que você quer viver. Então, por exemplo, você, né, Nata, que estava engolida por essa realidade do trabalho, né, por essa identidade fazedora, a gente primeiro precisa entender aquilo que está nos adoecendo e pensar que transformação eu preciso na minha vida antes de eu conseguir ser alguém, né? Primeiro você precisa ser, começar a ser. E aí você entende que você vai ser sendo, né? Na tua caminhada você vai aprender a ser aquela nova identidade, aquilo que você está gerando. E buscar os mentores que são para cada momento, né? Se é uma transformação pessoal que você precisa, você vai buscar alguém de desenvolvimento pessoal. Se você precisa de, como é o meu caso, né? Eu preciso começar a me posicionar no digital. Eu já sou fora do digital há muito tempo, mas no digital eu preciso de um mentor. E aí encontrei a Renata. E assim a gente vai construindo, né? Só que antes de encontrar a Renata, eu passei por 3 anos de um processo com uma mentora de transformação pessoal mesmo, de identidade, porque a minha identidade, ela não era uma identidade, não era de essência, ela era uma identidade que estava a serviço de, que nem a sua, era muito fazedora, workaholic, eu era, né, eu estava para fora, eu ficava trabalhando para os outros, né, então, como eu ia existir, né, eu não existia, a minha identidade, os meus talentos, os meus dons, eles não tinham espaço, porque eu trabalhava das 4 horas da manhã até desmaiar. Então, a gente primeiro precisa entender que momento você tá, né? Você tá no momento de aprender a parar? Você tá no momento de começar a gerar alguma coisa? Tá no momento de se descobrir? É pessoal? É profissional, né? Porque as raízes, elas são sempre pessoais. Então, o mentor, ele vai vir para te ajudar a transformar. E o bom mentor é aquele que te questiona, é aquele que te afronta, é aquele que vai te gerar uma transformação. E a transformação, ela precisa toda, né? Vai um lugar incômodo, né? Exato. Ele vai te gerar essa angústia de você pensar, tá, e agora? Né? Isso que eu quero, para onde eu vou? Porque a decisão tem que ser tua. Para onde você vai? O caminhar é teu, né? Porque você vai construir tua própria história. E acho que isso é o mais bonito, né? A gente tá aqui com todas. Acho que é bonito até contar, né, Renata, que a gente ficou no nome, no início a Renata trouxe, vamos fazer o por todas. E aí a gente ficou pensando, tá, mas se a gente for por, a gente vai estar fazendo por alguém, né? E aí a gente vai estar se colocando numa posição de ajudar a pessoa e fazer por ela. E aí a gente parou e disse, não é por, é com, nós estamos com, né, de comunicação, de estar com a pessoa, de estar nessa comunhão, né, de estarmos juntas para caminhar juntas, isso, né? Então, até o nome tem esse significado, essa simbologia mais profunda, né? É isso. Olha, foi incrível esse encontro, eu acho que a gente trouxe aqui muitos pontos, e eu quero só fazer mais 2 frasezinhas, perguntar 2 frasezinhas para vocês aqui, para a gente responder num bate-pronto, com respostas curtas, mas que eu acho que é uma mensagem muito importante para a gente terminar o nosso encontro de hoje. Você acredita que trabalhar no digital é garantia de dinheiro? Quem responde primeiro? Carla. Vamos lá, bate pronto sem pensar. Eu não acredito que nada é garantia de dinheiro. Eu acho que não dá pra gente fazer isso é garantia de dinheiro. De verdade. Eu acho que, de novo, voltando no que a gente falou aqui o tempo todo, vai alinhado com a sua essência, com o que você acredita, com o que você quer, faz o melhor que você puder, entrega e confia. Aí eu acho que é garantia de sucesso, de abundância em todos os sentidos. Mas uma fórmula mágica é isso e você vai ter dinheiro? Não acredito. Eu passei muito tempo com essa fantasia,
de achar que o digital ia me trazer essa escala, né? Porque no fundo eu estava procurando descanso. E eu sabe, tinha a impressão que o dinheiro ia ser sinônimo de descanso e de segurança. E eu tive que desconstruir, né, a minha relação com o dinheiro primeiro, para poder ir para o digital sem colocar esse peso. Porque quando a gente coloca o peso no dinheiro, ele não fica mais ao nosso serviço, né? Ele se transforma em algo que nos aprisiona, né? E ele está a nosso serviço. O dinheiro ele está aqui para nos movimentar, né? A gente tem que colocar ele em movimento. Mas no digital tem muito dinheiro, né? Então claro. ele está no digital. A questão é a gente conseguir se conectar com ele, com essa moeda. Vocês sabem que eu acho que tem dinheiro, eu acho que tem dinheiro em muitos lugares. Vocês sabem que eu passei a minha vida inteira botando todas as minhas decisões profissionais com base no dinheiro. E eu nunca consegui, claro, eu tenho muito a agradecer o que eu sou hoje, mas eu nunca consegui estar num lugar realmente 100% satisfeita no sentido de resultado, tá? Não é porque 100% a gente não é em lugar nenhum. Mas, e depois que eu consegui entender que realmente também no digital o dinheiro não tinha que estar como causa das minhas escolhas, que ele seria uma consequência, tudo mudou. E é muito importante que a gente fale isso. Porque tem muita gente vindo para o digital com promessas infundadas e não reais, de que vai ficar rico rápido, que vai, sabe, isso não. Você tem que vir para o digital trazendo os seus valores, o que você é, trazendo o seu expertise. Agora, para a última pergunta. Você já desistiu de começar algo importante para você? Algum projeto pessoal, profissional, por medo de não dar certo? E por quê? Muitos. Eu não vou dizer que eu desisti, mas eu demorei muito, sabe? Eu comecei a história digital em 2021, em maio. Imagina, a gente está quase em maio de 2025 e ele ainda não saiu. Mas não quer dizer que eu esteja parada, entende? Não é que eu desisti. Mas eu tô gerando ele há muito tempo, assim, já tá morrendo de velho, sabe? Já tá até outra coisa, já mudei 50 vezes no meio do caminho e ele podia ter nascido 30 vezes já, sabe? Tipo, perdi o timing de colocar para o mundo. Mas muito foi justamente por me sentir sozinha, sabe? Então eu tinha que passar uma forja, um processo interno antes para realmente estar numa identidade diferente, porque aquela Thaís de 2021, ela não ia gerar algo transformador para o mundo, ela estava muito perdida, sabe? Então eu precisei passar por um processo interno. E acho que isso é importante a gente trazer também, né? Porque a gente tem que começar do jeito que tá, entendendo que o jeito que a gente vai começar não é o jeito que daqui a 3, 4 anos você vai estar melhor daqui a 3, 4 anos. Mas eu realmente, assim, naquele período, eu precisava olhar para minhas questões internas antes, né? Hoje eu consigo começar do jeito que dá, porque tenho que começar. Naquela época, a minha identidade ela estava tão a serviço do mundo externo, do outro, que eu não tinha nada meu para entregar. Tinha, mas estava tão oculto, eu não enxergava, eu não tinha consciência de mim mesma, sabe? Então, a gente também precisa ter esse acolhimento, sabe? Olhar com amor também para as nossas limitações, sabe? E quanto antes a gente começar a olhar, mais rápido vai, né? Porque dá para a gente acelerar esse processo tendo alguém junto, né? O difícil é tentar fazer sozinho. A gente precisa ter parceiros, né? Precisa poder confiar em pessoas e se movimentar, né? Vou contar uma coisa engraçada antes de... Eu tenho um processo bem parecido com o da Thaís, mas, gente, teve uma fase da minha vida que eu quis abrir um e-commerce. Para quem não me conhece pessoalmente, eu sou super alta, eu tenho 1,82 m. Então, eu tenho muita dificuldade para comprar roupa. Gente, tudo fica curto, é muito difícil, vestido, calça. Agora é bom que tá na moda, né? Mas, enfim, teve uma fase que era super difícil. E eu queria criar um e-commerce de roupa para pessoas altas. Eu tinha uma dor ali, eu queria resolver a dor dessas pessoas. E não fui para frente, não tive coragem, apesar de ser uma dor muito forte minha, mas não era o que eu tinha que colocar no mundo, era só realmente uma coisa que eu queria resolver. Mas, obviamente, o meu processo de transição de carreira não foi que eu desisti, mas eu posterguei, assim como a Thaís. Mas eu também acredito que tudo tem o seu momento.
eu precisava estar mais madura para tomar decisão. Aí as coisas começaram a ficar mais fortes, me impulsionando para esse momento. E aí eu senti na minha alma que era o momento de fazer. E aí eu fiz com medo mesmo, mas eu fiz e estou fazendo. Carla, fazer com medo. Eu costumo dizer, vai com medo, mas vai preparada. É isso, a gente tem que começar. Muitas mulheres se travam, né, nessa posição do medo, de achar que é uma impostora, de achar que ninguém vai querer ouvir ela falando e ela contando e ensinando a expertise dela. Então, é muito importante que a gente tenha essa clareza. Começa do jeito que dá, como a gente sempre falou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem está nos assistindo aqui, quem vai assistir depois na gravação, eu espero que tenha gostado. São pontos muito importantes que, se a gente não tem essa clareza e essa noção, a gente pode desistir do nosso maior projeto, do nosso maior sonho, que é ter uma vida diferente, começar a vir para o digital, trazer o seu expertise, trazer o seu negócio. Então, Carla, Thaís, eu agradeço muito a participação de vocês, foi bárbaro, estou muito satisfeita e muito orgulhosa do nosso primeiro encontro aqui no canal Com Todas. Então, sejam muito bem-vindas, amei a nossa parceria e que renda muitos frutos no futuro. Obrigada pelo convite, Renata, e a gente espera aí vocês nos próximos episódios e esperamos realmente ser úteis, né, e contribuir com um pouco do nosso conhecimento, com um pouco da nossa trajetória e com as ferramentas e as habilidades que a gente já conquistou, a gente já trilhou, né, mas o objetivo aqui realmente é estarmos juntas, né, sermos essa rede de apoio, e a gente se coloca à disposição. E também esperamos que você, se você tem um serviço, se você tem algo para contribuir com as outras mulheres, que você se junte, né, a essa comunidade e venha participar também, né, dos próximos episódios, né, trazendo a sua história, trazendo a sua contribuição. Obrigada, foi uma delícia, gente. Foi uma delícia interagir com vocês, Thaís, Renata, com quem está nos assistindo. Espero que a gente tenha conseguido agregar um pouquinho. O processo também é muito engrandecedor, a gente vai aprendendo com tudo que a gente trazer para vocês. Obrigada. Então, esse é o primeiro episódio do Com Todas. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, de dar o like. Não esquece de compartilhar com as amigas que estão querendo trazer o seu expertise, o seu negócio para o digital, mas estão estagnadas, não sabem como, não conseguem sozinhas fazer a coisa andar, a coisa dar certo, ter resultado. Então, um beijo e até semana que vem, sexta-feira, meio-dia.